Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Torcida amiga, bom dia. Nenhum time brasileiro estará na final do Mundial no próximo domingo, dia 13. Mesmo assim, o nosso futebol deixou uma bela impressão para os europeus, até então os tais intocáveis. Ontem o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea por 2-0 com 2 gols do seu ex-atleta João Pedro, um jogador que teve uma participação desde as categorias de base lá em Xerém, depois foi negociado com o futebol europeu. Fluminense não editou uma excelente partida, mas digamos que foi um time que representou bem, que fez a sua parte, não era bem acreditado, muito acreditado, né? Mas conseguiu deixar uma impressão notável na Copa Mundial de Clubes. E agora regressa, depois de ser eliminado, com uma boa receita de aproximadamente mais de 320 milhões de reais. Nós observamos que o futebol brasileiro precisa de dar mais valoração aos seus técnicos, treinadores profissionais. Eu classifico essa classe com duas opiniões distintas. Dois viés que nós temos que analisar corretamente. O técnico, que trabalha com o esquema tático, o estrategista, e o técnico que trabalha por força de motivação, de incentivo aos seus atletas. São essas duas vertentes que nós temos nos profissionais que comandam as suas respectivas equipes. De outro modo, nós podemos dizer que nós temos valores, temos jogadores que têm a sua valorização, aí já é a parte econômica, a parte financeira, e que além disso tudo tem o talento e a qualidade. Cito, por exemplo, o jogador João Pedro, que ontem foi o grande responsável pela eliminação da sua ex-equipe, o Fluminense. Tá? Mas aí são hoje já águas passadas. E o que chama a atenção é essa semifinal de hoje. Daqui a pouco, 4 da tarde, teremos o embate duríssimo entre PSG e Real Madrid. Mais 2 europeus estarão em ação e teremos o finalista para o próximo domingo a enfrentar o referido Chelsea no dia 13 por ocasião da final da Copa. Voltando aqui para o futebol do Nordeste, para os nossos representantes cearenses, teremos a retomada hoje da Copa do Nordeste. O Fortaleza está em Salvador para enfrentar o Bahia às 21h30, 9h30 da noite. Estarão frente a frente novamente Vojvoda e Rogério Ceni, 2 técnicos que passaram pelo Fortaleza, o que passou o Rogério e o atual, o Vojvoda, já mantido há muito tempo, com muita longevidade à frente do comando do Fortaleza. Outro jogo importante é o do Ceará contra a equipe do Sport, lá em Recife, lutando também por uma classificação. Quem sabe poderemos ter aí novamente, como já aconteceu na história da Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza realizando uma semifinal, consequentemente uma final. Por sua vez, o Ferroviário irá enfrentar o CSA lá em Alagoas, capital Maceió, imaginando que o Ferroviário está furos aquém do time do CSA. O CSA é superior, a gente tem que reconhecer, mas é aquela história, o futebol é decidido dentro do campo de jogo e não fora dele. Vamos acompanhar atentamente
esses 3 jogos, o do Ferroviário começando um pouquinho mais cedo, na hora da sopa, às 7 da noite, o Ferroviário encara o CSA de Alagoas, lá na cidade de Maceió. Pensando de um modo geral, grosso modo, o futebol brasileiro precisa se reorganizar melhor, precisa equacionar melhor as receitas, os clubes que tem ligas aí, tem 3 ligas no futebol brasileiro, nenhuma comanda o futebol brasileiro. 2 ligas dividindo os clubes da primeira divisão, da Série A, outra liga do Nordeste, e a gente não vê um trabalho, digamos, descentralizado da CBF para melhorar a organização do futebol brasileiro. Daí porque os europeus estão mantendo essa supremacia em competições ao nível internacional. Outra coisa que precisa ser feita é a igualdade, eu não diria igualdade, mas uma aproximação dos valores, das finanças, da estrutura, tá? O tal e tão falado fair play financeiro, porque se não houver essa equação, esse equilíbrio, os intermediários e pequenos clubes se tornarão cada vez menores, com as receitas auferidas por grandes clubes como o Botafogo agora, o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras, que estiveram participando do Mundial de Clubes. É esse o nosso ponto de vista. Até o próximo episódio, quando retornaremos falando sobre os classificados para a grande final da Copa do Mundo de Clubes, no próximo dia 13, além do clássico local, clássico doméstico envolvendo Fortaleza e Ceará na retomada do Campeonato Brasileiro. Valeu, tchau!